Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal NoBack, canal que é focado em te ajudar a parar de fumar maconha. E no vídeo de hoje eu vou responder mais uma pergunta que vocês me fizeram lá na caixa de perguntas do Instagram, beleza? Então, caso você ainda não siga o Movimento NoBack lá no Instagram, por algum motivo, é só você digitar lá no Instagram, @Movimento NoBack, tá certo? Ou você pode também clicar no link aqui embaixo da descrição que você vai ser direcionado diretamente para lá, beleza? E lá no Instagram, de vez em quando, eu abro uma caixa de perguntas onde você pode me mandar a sua dúvida, você pode me mandar as suas dificuldades por lá, que eu vou estar lá te respondendo diretamente. E além de te responder lá no Instagram e tirar as suas dúvidas e te orientar dentro da sua dificuldade específica, eu posso também transformar essa sua mensagem em um vídeo aqui no canal do YouTube do Movimento NoBack. Então não deixe de participar, não deixe de seguir o Movimento NoBack lá no Instagram, tá certo? Então um amigo nosso mandou assim lá na caixa de perguntas do Instagram, presta atenção, ele falou assim, ó, cara, e quando você quer parar, mas você tem medo de ir para outras drogas tipo álcool? Vamos lá. A primeira coisa é você entender que esse é um medo bom, tá bom? Esse é um medo que te ajuda, tá? Então não tem por que você ter medo de ter esse medo, beleza? A função do medo é justamente te manter longe do perigo, né? O problema é quando você começa a ter medo de coisas que na verdade não são um perigo real, tá? Ou quando você tem um medo desproporcional com a realidade. O medo de falar em público, por exemplo, né? Esse é um medo que muitas vezes não tem fundamento na realidade. Quando você olha para a realidade, não justifica você ter aquele medo, você não está correndo nenhum risco de vida, tá certo? Não é uma situação de perigo real na sua vida. Aí sim, o medo se torna um problema. Mas se você está viciado em uma droga, né, é bom que você tenha medo de usar outras drogas, entende? Isso é um perigo real na sua vida. Você realmente pode acabar se viciando em alguma outra droga. Então, esse medo é um medo que vai te ajudar a se manter longe de outras drogas, né? Evitar usar outras drogas. E ainda que você não seja viciado em nenhuma droga, é bom que você tenha sim um certo medo de usar qualquer tipo de droga, né? Porque as drogas alteram o seu funcionamento cerebral perfeito de uma forma muito agressiva, né? O seu cérebro ele não foi feito para processar o hiperestímulo que as drogas, em geral, causam no seu organismo e, como todo mundo bem sabe, as drogas causam dependência. Muitas pessoas nunca usaram nenhuma droga na vida justamente por terem esse medo de ficarem viciadas. E muitas dessas pessoas que nunca usaram nenhuma droga na vida têm propensão ao vício. E elas só não se viciaram porque elas tinham ali um medo impedindo elas de agir naquela direção. Um medo que muitas vezes pode ter sido criado na infância, pela forma como os pais educaram aquela pessoa, ou então alguma coisa que a pessoa vivenciou ali em algum momento da vida e fez ela enxergar o uso de drogas como algo muito perigoso, né? E aí aquilo ficou marcado profundamente dentro da pessoa e ela simplesmente nunca se permitiu experimentar nenhuma droga. Você não teve esse medo te impedindo de usar a droga e por não ter tido o medo de se viciar em uma droga, você acabou justamente se viciando. Então, tenha consciência que o medo de usar uma droga é um medo bom. Se você está com esse medo nesse momento de parar de fumar maconha e acabar indo para outras drogas, agradeça por esse medo. Muito pior seria se você não tivesse nenhuma barreira te impedindo de usar outras drogas, tá certo? E uma coisa importante de vocês entenderem também é que tudo que a gente sente, todas as nossas emoções, tem a sua razão de ser, tá bom? O medo, ele não é necessariamente ruim, a ansiedade não é necessariamente ruim, a frustração não é necessariamente ruim. Tudo isso, todas essas emoções são muito importantes. Só é ruim realmente se você não souber gerir essa emoção dentro de você, que aí ela vai acabar te dominando. Mas todas essas emoções, elas estão ali por um motivo e foram essas emoções, inclusive, que nos fizeram chegar até aqui como ser humano, tá certo? O medo, ele evita justamente que você se coloque em situações de risco na sua vida, né? A ansiedade, ela te coloca ali num estado de alerta, né? E faz você prever possíveis situações de risco para você conseguir justamente antecipar essas situações e evitar que elas aconteçam. Mas, é claro, né? Se você souber gerir a ansiedade, se você souber gerir as suas emoções, se você não souber, isso pode sair do seu controle, né? E você vai acabar fazendo essa projeção das situações de risco de forma que não seja compatível com a realidade. E aí você começa a criar ali
possibilidades que provavelmente nunca vão acontecer. E aí sim, realmente, a ansiedade se torna um grande problema na sua vida. E a frustração é a mesma coisa. A frustração faz você aprender com o erro, para você ser capaz de aprimorar a sua ação e agir de uma forma mais assertiva. Então, entenda isso. Não negue nenhuma emoção negativa. Aprenda a lidar com essa emoção. Esse é o caminho natural da vida. Entenda isso. O medo não é um problema. O problema é quando ele acontece de forma incompatível com a realidade. E quando você deixa ele te dominar, né? E aí você pode acabar sendo paralisado por esse medo, porque o medo, ele paralisa, tá certo? Inclusive, essa é uma das principais causas da procrastinação. A pessoa ela tem medo, né, de não conseguir, ela tem medo de fazer e não conseguir chegar no resultado que ela gostaria, né? E aí o que ela faz? Ela acaba procrastinando, ela acaba adiando a ação, ela acaba adiando a tomada de decisão. E muitas vezes ela nem sabe por que ela está procrastinando, mas quando a gente para analisar, a gente vê que lá no fundo, na verdade, existe ali um medo paralisando ela, né? Um pensamento de que, e se eu fizer e não der certo? Talvez você esteja nesse momento justamente paralisado, né? Com medo de tomar a decisão de parar de fumar maconha e não conseguir. E aí o que você faz? Você procrastina, você adia a decisão. E aí você já está aí há um ano fugindo de tomar a decisão de parar de fumar maconha, porque lá no fundo você tem medo de decidir isso e não conseguir, e se frustrar e acabar chegando à conclusão de que você não é capaz de parar. E muitas vezes isso só acontece porque na verdade você está enxergando a frustração como algo negativo, e aí o seu cérebro ele não quer de jeito nenhum que você se frustre na vida. E aí o que acontece? Aí você fica procrastinando para evitar a frustração. Agora, quando você ressignifica a frustração, ou seja, quando você dá um outro significado para o que é a frustração, você pode passar a enxergar a frustração como algo positivo, você deixa de enxergar ela como algo negativo e transforma ela em algo positivo na sua cabeça, e aí você começa a aceitar se frustrar, dói muito menos se frustrar. E como é que você faz para enxergar a frustração como algo positivo? Justamente entendendo que cada vez que você tenta e não consegue, você está mais perto de conseguir, entendendo que em cada erro existe ali uma oportunidade. A oportunidade de aprender lições com aquele erro, a oportunidade de corrigir o seu caminho e passar a agir, então, de forma muito mais assertiva. E quando você aplica isso na sua vida, você começa a instalar ali uma mentalidade de que a cada erro que eu cometo, eu me torno uma pessoa melhor. E com essa mentalidade, você lida muito melhor com a frustração e procrastina muito menos na vida. Mas esse aí já é um outro assunto, né? A questão é, não deixe que o medo te paralise, tá certo? E se você tem medo aí de parar de fumar maconha e acabar descontando no álcool, por exemplo, fique atento, tá? Você não vai sair do vício na maconha, tomar uma cerveja e automaticamente se viciar no álcool. Não é assim que a coisa funciona, beleza? Então, a primeira vez que você for lá tomar uma cerveja, por exemplo, você vai perceber, né, se você está usando aquilo realmente de forma compulsiva para substituir o vício na maconha, ou se você está realmente sabendo lidar com aquilo de forma que beber ali uma cerveja não vai ser algo prejudicial na sua vida. Mas para isso você tem que viver realmente a sua vida atento, né, consciente, presente em cada passo que você dá, né? Quando você vive a sua vida consciente a cada passo, você enxerga quando você dá um passo na direção errada, né? Você enxerga o primeiro passo e ali você já corrige a rota, tá certo? O problema é quando você vive no piloto automático, né? Sem uma autoanálise constante das suas ações, sem monitorar o seu comportamento, sem perceber as suas ações, né? Aí realmente a sua vida tende a ir para qualquer lugar, porque você não está no controle da sua vida. Na verdade, você só está reagindo, você não está agindo, beleza? E é o seguinte, pessoal, eu gravei uma aula exclusiva te ensinando as mudanças necessárias que você precisa realizar na sua vida para você conseguir parar de fumar maconha e se manter longe da droga. Então, se você quer entender a realidade que você está vivendo nesse exato momento, se você quer entender com clareza o que é estar viciado em maconha, o que está acontecendo aí na sua vida nesse momento e o que você tem que fazer para realmente conseguir mudar essa realidade que você está vivendo por completo,
é só você clicar no link aqui embaixo desse vídeo, procura aqui na descrição que você vai achar um link te direcionando para essa aula, ou também você pode clicar no comentário fixado aqui embaixo desse vídeo. É uma aula gratuita que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a ter consciência do que é estar viciado em maconha e dar os passos necessários para você conseguir sair do vício, beleza? Então, eu te vejo lá.